É curioso perceber que quanto mais alguém parece intocável, mais gente tenta explicar ou criticar aquilo que não consegue compreender. Já reparou como isso incomoda? Afinal, como pode uma pessoa atravessar tempestades sem se afogar, suportar acusações sem desmoronar e ainda transmitir paz em meio ao caos? Será sorte, acaso ou existe algo maior sustentando essa vida? Essas perguntas que incomodam os céticos também nos convidam a olhar mais fundo para algo que talvez estejamos ignorando. E se a explicação não estiver na lógica humana, mas em algo que ultrapassa o que os olhos conseguem ver? Pense, quantas vezes você já testemunhou situações em que tudo apontava para a queda de alguém, mas contra todas as probabilidades, aquela pessoa não só permaneceu firme como saiu ainda mais fortalecida? Isso não soa como uma contradição? É justamente esse mistério que move a reflexão, pois quando se fala em proteção invisível, estamos tocando no território da fé, onde as regras comuns deixam de valer. Ao assistir a este vídeo até o fim, você vai perceber que há um padrão escondido por trás das histórias que parecem inexplicáveis. Vai entender como o escolhido não apenas sobrevive aos ataques, mas prospera neles, como a dor se transforma em grandeza, e como a muralha que o cerca não é feita de pedra, mas de algo muito mais forte. É uma jornada que pode mudar a forma como você interpreta sua própria vida, pois a mesma mão que protege o escolhido também pode estar estendida para você. Desde cedo, ficou claro que havia algo diferente nele, e isso incomodava. As pessoas não aceitavam sua serenidade diante das provocações, jogaram críticas como pedras afiadas, espalharam mentiras como veneno em um copo de água e até criaram armadilhas esperando vê-lo cair. Mas, surpreendentemente, o escolhido não apenas resistiu, como parecia crescer ainda mais forte a cada golpe recebido. Essa calma incomum deixava todos perplexos, como se houvesse uma força invisível sustentando seus passos. O mundo gosta de medir sucesso por títulos, dinheiro ou fama, mas o escolhido mostrava outro padrão. Ele não precisava se defender com gritos, tampouco reagir com raiva. Sua força estava na paz que carregava, algo que o diferenciava de qualquer pessoa comum. É como se houvesse uma muralha em sua mente e coração, impedindo que as palavras negativas penetrassem. Quantas vezes você já se sentiu pressionado e, em vez de explodir, decidiu responder com silêncio e firmeza? Esse é o segredo que muitos não compreendem. Interessante perceber como críticas se tornam testes de resistência. Quando alguém escolhe não revidar, mas continuar firme, a confusão toma conta dos adversários. Afinal, eles esperam uma reação imediata, uma briga, um contra-ataque. Porém, quando encontram serenidade, ficam sem armas. O escolhido carregava exatamente esse mistério. Ninguém conseguia explicar sua resiliência. Para os que acreditam apenas na lógica humana, isso era insuportável. Essa resistência, longe de ser orgulho ou frieza, vinha acompanhada de compaixão. Ele não se colocava como vítima nem buscava vingança. A cada ataque permanecia centrado, como quem já sabia que o resultado final não estava nas mãos humanas. Isso cria um contraste marcante. Enquanto os outros gastavam energia em tramas e ofensas, ele parecia carregar reservas inesgotáveis de fé. A pergunta que surge é: de onde vinha essa força tão incomum? Muitos acreditavam que em algum momento ele iria desabar, mas o que acontecia era justamente o contrário. Sua luz só aumentava, e isso desorientava ainda mais os que queriam vê-lo derrotado. Era como tentar apagar uma chama soprando com violência. Em vez de se extinguir, ela se tornava maior. Essa é a essência de quem carrega dentro de si algo que o mundo não consegue corromper. E esse mistério se tornava ainda mais profundo quando começaram a investigar seu passado. Assim, o que parecia ser o fim se tornava apenas o início de uma nova fase. Os ataques não diminuíram, apenas mudaram de estratégia. Em vez de críticas superficiais, resolveram cavar mais fundo, buscando respostas em sua própria história, acreditando que poderiam encontrar algo capaz de comprometer sua imagem e derrubar sua confiança.
A mente humana tem uma curiosidade perigosa: procurar rachaduras onde parece haver solidez. Foi exatamente isso que os opositores decidiram fazer. Vasculharam sua vida como quem revirava gavetas empoeiradas em busca de segredos escondidos. Queriam encontrar erros, falhas, deslizes que pudessem ser usados como munição. Mas quanto mais cavavam, mais ficavam frustrados. O silêncio das evidências era ensurdecedor. É impressionante como alguns acreditam que ninguém pode ter uma caminhada limpa, como se todos fossem obrigados a carregar manchas vergonhosas. Mas diante do escolhido, a realidade era diferente. Eles encontravam lembranças de dor, sim, mas não sinais de fraqueza. O que achavam seriam cicatrizes de queda revelavam-se marcas de superação. Cada derrota no passado havia se tornado combustível para sua força presente. A verdade é que o passado de qualquer pessoa pode ser usado como arma, mas somente quando essa pessoa não aprendeu com ele. No caso do escolhido, cada episódio de dor havia sido transformado em sabedoria. É como alguém que já queimou a mão no fogo e nunca mais se deixa enganar pela mesma chama. Ao tentarem usar sua história contra ele, acabaram apenas comprovando sua resiliência. Esse é um ponto que poucos entendem. Não é o erro que define alguém, mas a forma como reage a ele. Imagine, por exemplo, um jovem que sofreu críticas na escola por ser diferente. Ele poderia ter se fechado, se tornado amargo, mas decidiu usar aquilo como força para se tornar referência em sua área. Assim também era o escolhido. Os episódios difíceis se transformaram em aprendizado. Seus inimigos não entendiam que cada dor superada havia construído um alicerce mais firme. Procuravam rachaduras, mas encontravam colunas inabaláveis. Esse processo gerava inquietação, porque o esperado seria encontrar pontos fracos, não força renovada. Quanto mais investigavam, mais se sentiam diante de um mistério. Como alguém conseguia caminhar tão seguro, mesmo com tantas tentativas de expor suas falhas? Era como olhar para uma árvore que, em vez de murchar com o vento, aprofundava ainda mais suas raízes. O desconforto crescia, pois não havia explicação lógica para aquilo. E quando a lógica humana falha, a obsessão aumenta. Não satisfeitos em investigar o passado, começaram a se perguntar de onde vinha tamanha resistência. Não era fruto de técnica, disciplina ou sorte. Parecia vir de outro lugar, invisível e inatingível. Esse enigma se tornava cada vez mais perturbador, abrindo espaço para a descoberta de uma força que não poderia ser explicada apenas por esforços humanos. Não há nada mais desconcertante do que ver alguém permanecer de pé quando todas as probabilidades apontam para sua queda. O escolhido não tinha escudos de ferro, não carregava exércitos, nem dispunha de recursos ilimitados. Ainda assim, sua firmeza parecia maior do que qualquer estrutura visível. Essa força não se encaixava em manuais de sucesso nem em teorias psicológicas. Era algo que vinha do alto, como se Deus tivesse assinado sua vida com um selo impossível de ser rompido. Os inimigos não entendiam como ataques repetidos não o abalavam. Para eles, qualquer ser humano já teria sucumbido, perdido o equilíbrio ou abandonado a caminhada. Porém, ele continuava sorrindo, andando com paz e espalhando esperança. Isso gerava uma sensação de impotência em quem o perseguia, pois nada parecia funcionar. Era como lutar contra o vento. Você gasta energia, mas não consegue mudar sua direção. Quando se tenta compreender a lógica dessa força, percebe-se que não é racional, mas espiritual. Não se trata de técnicas de respiração, de meditação ou de disciplina militar. É a fé que sustenta aquela certeza que não se vê, mas que o mantém firme quando tudo ao redor desmorona. Quem já experimentou colocar sua confiança no invisível entende que há momentos em que apenas o sobrenatural explica a sobrevivência. Para ilustrar, pense em uma vela em meio a uma tempestade. Qualquer pessoa diria que a chama se apagaria em segundos, mas ao contrário, ela continua queimando mais forte. Assim era a vida do escolhido, uma resistência que não vinha de si mesmo, mas de uma proteção que ultrapassava fronteiras humanas. Essa luz, em vez de se apagar, iluminava ainda mais, deixando todos confusos.
Os perseguidores começaram a sentir que estavam diante de algo que fugia ao controle deles. E isso os deixava em estado de inquietação, como se enfrentassem uma muralha invisível. Eles não sabiam lidar com o que não podiam medir ou explicar. E quanto mais tentavam racionalizar, mais se perdiam em suposições sem respostas. Esse mistério crescia a cada tentativa frustrada. E quando o incompreensível se manifesta, a obsessão aumenta. A resistência inexplicável do escolhido os levou a organizar reuniões secretas, como generais planejando uma guerra. Se não conseguiam vencê-lo pela força, talvez conseguissem pela astúcia. E assim começaram a arquitetar planos escondidos, acreditando que dessa vez poderiam alcançar o impossível. Eles se reuniam em silêncio, longe dos olhares curiosos, como quem trama nas sombras. Conversas sussurradas, estratégias traçadas em mesas escondidas, planos que pareciam dignos de campos de batalha. A intenção era clara: provocar a queda daquele que tanto incomodava. Mas a ironia era que quanto mais se uniam contra ele, mais revelavam o tamanho do medo que carregavam em relação à sua força invisível. As palavras usadas eram venenosas, cuidadosamente escolhidas para ferir a reputação e corroer a confiança. Rumores foram espalhados como fumaça, sujando o ar ao redor, na esperança de sufocar a luz que ele carregava. Até práticas obscuras foram tentadas, como quem recorre a truques desesperados para apagar uma chama que se recusa a ceder. O desespero já não disfarçava a fragilidade de seus corações. O curioso é que quanto mais planejavam, mais criavam armadilhas para si mesmos. Era como se o terreno da conspiração fosse um pântano. Quem entrava acreditando que controlava o caminho, afundava aos poucos sem perceber. E nesse processo, cada palavra maldosa retornava em forma de peso, gerando doenças inesperadas, brigas internas e perdas materiais. O que parecia estratégia se tornava veneno contra eles próprios. A vida ensina que todo plano baseado em mentira tem prazo de validade curto. Podemos até sustentar aparências por algum tempo, mas a verdade sempre encontra uma forma de se revelar. Os inimigos do escolhido não entendiam que estavam mexendo com algo maior que eles mesmos. E ao insistirem nesse caminho, só confirmavam que estavam travando uma batalha desigual. Mesmo assim, continuavam insistindo, acreditando que um último esforço poderia ser suficiente. É curioso como a vida tem uma maneira própria de devolver aquilo que enviamos ao mundo. Cada palavra venenosa, cada armadilha escondida e cada gesto carregado de maldade lançado contra o escolhido voltava com força redobrada. Era como lançar pedras para o céu e ser atingido por elas de volta. Enquanto planejavam sua ruína, os inimigos se afundavam em problemas inesperados, doenças repentinas, falências dolorosas e amizades que se desmanchavam como areia escorrendo pelos dedos. A justiça divina não falha, ainda que muitos tentem desacreditá-la. O escolhido não precisava levantar a mão para retaliar, pois quem lutava por ele era maior do que qualquer força humana. Deus, em sua sabedoria, transformava cada maldição em bênção e cada tentativa de destruição em degrau para sua ascensão. Isso deixava os adversários desorientados, porque percebiam que suas estratégias, ao invés de ferir, estavam fortalecendo ainda mais aquele que desejavam derrubar. E não parava por aí. O contraste se tornava evidente. De um lado, aqueles que conspiravam colhiam perdas e frustrações. Do outro, o escolhido caminhava em paz, prosperando em áreas onde nada parecia favorecer seu crescimento. Isso incomodava profundamente, pois eles esperavam vê-lo abatido, mas encontravam alguém ainda mais iluminado. Quanto mais ele crescia, mais a inveja dos inimigos se transformava em fardo pesado sobre seus próprios ombros. Esse retorno implacável das maldades funcionava como uma lição silenciosa. Quem observava de fora via claramente que não se brinca com o destino de quem é guardado pela fé. É como mexer com fogo e depois se assustar com as queimaduras. O escolhido, por sua vez, não se alegrava com o sofrimento dos outros, mas seguia firme, consciente de que sua missão não era revidar, mas avançar. Isso sim era o que mais confundia os perseguidores.
é inevitável pensar em como isso se aplica ao dia a dia. Quantas vezes já vimos pessoas que tentaram puxar o tapete de alguém e acabaram tropeçando no próprio caminho? Essa é a dinâmica que governa a vida. Tudo o que lançamos retorna, cedo ou tarde. E no caso do escolhido, esse retorno era tão visível que não havia como negar. Era impossível fingir que tudo não passava de coincidência. Essa realidade foi minando as alianças que antes pareciam sólidas. Parceiros que se uniram contra ele começaram a desconfiar uns dos outros. A desconfiança se transformou em racha, e o que era um exército unido contra um só se fragmentou em um campo de batalha interno. O que antes era união pelo ódio, agora se tornava traição e autodestruição. Quando o coração se alimenta de inveja e rancor, não demora para que a desconfiança floresça. Aqueles que haviam se juntado para derrubar o escolhido passaram a se olhar com suspeita. Pequenos segredos vieram à tona, revelando mentiras entre eles próprios. As alianças que pareciam inquebráveis ruíram como muralhas frágeis diante de um vento forte. Em pouco tempo, o grupo antes unido se transformou em uma arena de traições. A autodestruição era inevitável, porque a base que sustentava aquela união não era sólida. Eles não estavam unidos por amor ou propósito justo, mas pelo ódio a alguém que brilhava mais do que eles. Esse tipo de aliança nunca dura. É como construir uma casa sobre areia. A primeira tempestade a derruba. Assim, cada inimigo começou a lutar não apenas contra o escolhido, mas contra o próprio companheiro de conspiração. É impressionante como o mal sempre consome quem o pratica. O escolhido não precisou mover um dedo para ver seus perseguidores se engalfinhando entre si. As brigas internas se intensificaram, acusações surgiram, e a união se tornou um peso insuportável. Em vez de focarem no objetivo inicial, perderam-se em disputas internas. Aquele que antes era o alvo agora assistia de longe, protegido pela cobertura divina. Esse tipo de cena acontece na vida real mais do que imaginamos. Quantas empresas, famílias ou grupos se destroem porque decidem se unir em torno da inveja e não da verdade? O escolhido era apenas um reflexo de um princípio eterno. Tudo o que é construído em cima do ódio desmorona cedo ou tarde. É um lembrete forte para qualquer um que esteja flertando com alianças baseadas em sentimentos nocivos. Enquanto eles se traíam, o escolhido continuava sua jornada, cada vez mais fortalecido. Isso servia como prova viva de que a verdadeira força não vem de alianças humanas, mas da fé que sustenta e do propósito que não pode ser anulado. Quem caminha com clareza e integridade nunca será abalado por intrigas externas. E essa diferença se tornava evidente a cada passo. No fim, os inimigos estavam tão ocupados destruindo uns aos outros que já não tinham energia para continuar seus planos. O que começou como uma ofensiva contra o escolhido terminou em ruínas internas. E nesse processo, a vida dele seguia em crescimento, mostrando que cada tentativa de queda se transformava, na verdade, em reforço da sua cobertura espiritual. É incrível notar como aquilo que parecia destinado a enfraquecê-lo acabava se transformando em força. Cada ataque, cada acusação e cada gesto de ódio serviam apenas como combustível para que o escolhido avançasse ainda mais rápido. Era como uma chama alimentada pelo vento. Em vez de se apagar, crescia em intensidade. O que seus inimigos não percebiam é que toda tentativa de destruição estava, na verdade, fortalecendo a sua fé e ampliando sua proteção. Os olhos humanos enxergavam perseguição, mas o invisível revelava outra realidade. No mundo espiritual, as palavras negativas se convertiam em alicerces de resistência. A cada armadilha preparada contra ele, surgia uma nova camada de blindagem ao seu redor. Essa transformação é semelhante ao processo do aço, que só se torna inquebrável quando passa pelo fogo intenso. Quanto mais provações surgiam, mais resistente e brilhante ele ficava. Não era apenas uma questão de resistência, mas de crescimento. Ele não permanecia o mesmo após cada batalha. Saía maior, mais sábio e mais consciente de sua missão. Os inimigos não percebiam que estavam, involuntariamente,
contribuindo para sua ascensão. Era como tentar apagar uma estrela jogando poeira. O brilho só se espalhava ainda mais, iluminando espaços que antes estavam ocultos. Esse princípio pode ser aplicado a qualquer vida. Quando alguém enfrenta críticas, perdas ou rejeições, a escolha é clara: sucumbir ou usar essas experiências como degraus para subir. O escolhido nos ensina que a segunda opção é a que transforma. Se você já sofreu ataques, pode transformar essa dor em força. Exemplos práticos: escrever um diário para organizar pensamentos, buscar pessoas de fé para se fortalecer ou investir tempo em algo que traga crescimento pessoal. Com cada tentativa de destruição, a sensação era a de que ele ganhava asas. O ódio não o paralisava, pelo contrário, o impulsionava. Essa dinâmica criava ainda mais confusão, porque ninguém conseguia entender como algo tão pesado podia se tornar leveza e poder. Era como se uma fonte secreta de energia espiritual se ativasse a cada desafio. E foi assim que a proteção ao redor dele deixou de ser apenas um escudo momentâneo e se transformou em uma muralha intransponível. Uma barreira que não se via, mas que bloqueava ataques e revelava intenções escondidas. O que parecia fraqueza era, na verdade, o reforço de uma cobertura espiritual impenetrável. A cena era enigmática. Nenhum ataque chegava até ele, mesmo quando parecia não haver saída. Essa proteção não era feita de concreto, nem de guardas armados, mas de algo infinitamente mais poderoso. Uma muralha invisível, formada por decretos divinos, orações antigas e anjos designados para guardá-lo, erguia-se ao redor do escolhido. Essa barreira não apenas o defendia, mas expunha as intenções ocultas de quem tentava derrubá-lo. O inimigo lançava palavras pesadas, mas elas se desfaziam no ar antes de o atingir. Armadilhas eram preparadas, mas misteriosamente se revelavam antes que pudesse ser pego. Era como andar em uma estrada escura, mas iluminada por uma lanterna invisível que mostrava cada obstáculo escondido. Isso deixava claro que não se tratava de sorte, mas de uma intervenção constante e consciente. Essa muralha invisível era também um sinal para todos ao redor. Aqueles que observavam percebiam que algo extraordinário o acompanhava. Não importava o quão elaborados fossem os planos contra ele, todos fracassavam. Esse fracasso repetido revelava a mão de Deus em ação, protegendo seu escolhido como quem guarda a pupila dos olhos. O incompreensível se tornava inegável. É interessante pensar como essa ideia se aplica na vida prática. Quantas vezes você já esteve em situações em que tudo indicava que daria errado, mas no final algo aconteceu e você saiu ileso? Essa é a muralha invisível em ação. Pode ser um acidente evitado por segundos, uma decisão inspirada no último momento ou até um não que parecia ruim, mas depois se revelou a melhor proteção. A cada fracasso dos inimigos, crescia a certeza de que a vida do escolhido não estava nas mãos humanas, e isso os deixava perturbados, porque percebiam que estavam enfrentando algo que não podiam controlar. Como lutar contra o invisível? Como destruir alguém que não estava sustentado apenas por si mesmo, mas por uma muralha erguida pela fé? Essa era a grande questão. E enquanto eles se desgastavam tentando atravessar essa barreira, o escolhido continuava firme. Ele sabia que seu sofrimento não era sinal de abandono, mas de preparo, pois a dor, ao invés de enfraquecê-lo, moldava sua grandeza. Cada lágrima era transformada em medalha, cada rejeição em aprendizado. Assim, a muralha não apenas o protegia, mas o preparava para voos ainda maiores. Para muitos, dor é sinônimo de fraqueza, mas para o escolhido ela se transformava em forja. Cada lágrima que derramava não era desperdiçada, mas convertida em força silenciosa. O sofrimento, que poderia ter o destruído, foi, na verdade, o cinzel que esculpiu sua grandeza. É como o ouro que só revela seu brilho depois de passar pelo fogo ardente. Sem esse processo, nunca mostraria sua verdadeira essência. Rejeições que machucariam qualquer pessoa comum se tornavam para ele lições. Ao invés de guardar rancor,
ele extraía sabedoria. Cada traição era um lembrete de que sua confiança não podia estar nas mãos humanas, mas em Deus. Esse deslocamento de confiança o libertava do peso das expectativas e o fazia caminhar mais leve. A cada dor superada, ficava claro que sua resiliência não era comum. As cicatrizes que carregava eram como medalhas, não como marcas de derrota. Ao olhar para trás, percebia que os momentos mais difíceis foram justamente aqueles que o impulsionaram para patamares mais altos. É como um atleta que encara treinos duros. Enquanto outros desistem, ele continua, e no fim, seu corpo revela a disciplina que o esforço construiu. O escolhido vivia exatamente essa dinâmica. Quem o observava de perto se perguntava como ainda conseguia sorrir depois de tanto. Mas esse sorriso não era superficial. Era fruto de alguém que já havia entendido que a dor é uma professora exigente, porém justa. Ela não poupa ninguém, mas recompensa aqueles que decidem aprender com suas lições. O escolhido tinha a coragem de não fugir das feridas, mas de transformá-las em combustível. Esse princípio é prático para todos nós. Em vez de reclamar das situações difíceis, é possível se perguntar: o que posso aprender com isso? Escrever reflexões diárias, ler livros de pessoas que superaram adversidades ou praticar atividades que exigem disciplina, como esportes ou música, ajudam a canalizar a dor para algo produtivo. Foi exatamente isso que o escolhido fez. Pegou cada golpe e o transformou em impulso. E enquanto crescia através das dores, seus inimigos ficavam desconfortáveis. A cada nova vitória dele, a inveja se tornava mais pesada. Era impossível ignorar o fato de que, mesmo em meio ao sofrimento, ele florescia. Essa inquietação só aumentava, pois os que desejavam sua queda percebiam que, na verdade, estavam testemunhando sua ascensão. Havia chegado o momento em que nenhuma dúvida podia permanecer. Tudo o que os inimigos fizeram, todos os ataques, todas as armadilhas, serviram apenas para reforçar aquilo que já estava escrito. A vida do escolhido não era conduzida por acaso, mas por decretos eternos que não podem ser revogados. Ele caminhava como quem já tinha vitória assegurada, e cada passo confirmava que sua história não era comum. Os sinais eram claros demais para serem ignorados. Onde se esperava fracasso, surgia prosperidade. Onde se previa humilhação, vinha honra. Essa constância desarmava qualquer argumento contrário. Até os mais céticos eram obrigados a admitir que havia algo maior ali, algo que ultrapassava a compreensão humana. O escolhido não apenas sobrevivia, ele triunfava. Esse triunfo não se limitava a conquistas visíveis, mas à certeza profunda de que estava cumprindo um destino inalterável. Era como uma sinfonia que já havia sido escrita, e ele apenas seguia a melodia que Deus havia preparado. Não havia como interromper essa música. O que parecia batalha era, na verdade, parte de um processo para mostrar ao mundo quem ele realmente era. Até os inimigos começaram a perceber que resistir era inútil. As evidências se acumulavam diante dos olhos. Cada maldição lançada voltava contra eles. Cada plano de destruição fracassava diante da muralha espiritual que o cercava. O peso da verdade os obrigava a reconhecer, ainda que em silêncio, que estavam diante de alguém que não podia ser derrubado. A grandeza do escolhido não era exibicionismo, mas fruto de um destino selado. Sua jornada mostrava que quando Deus coloca um selo sobre alguém, nem as forças mais escuras podem romper. Isso gera inspiração para todos que assistem. Se a mão divina é capaz de sustentá-lo diante de tanta oposição, também pode sustentar qualquer um que confie plenamente na fé. E assim, a confirmação final se tornou inevitável. A vitória dele era irreversível. Não importava quantas vozes tentassem negar, os céus já haviam decretado. Sua condição de escolhido era pública e incontestável. Até aqueles que mais resistiram teriam que reconhecer sua grandeza, pois o brilho que vem do alto não pode ser escondido por nenhuma escuridão.